Olá, bem-vindo ao E2, o magazine da Escola Superior de Comunicação Social. Esta semana damos-te algumas dicas que podem melhorar a tua vida académica. Ora, espreita! O repórter E2 acompanha um evento dedicado ao design. No Sem Fronteiras, a aluna Teresa Carmo fala-nos da sua experiência de Erasmus na Eslovénia. Ensinamos-te a fazer um bom vídeo institucional com avaliação contínua e ainda conversamos com o fotógrafo André Boto, uma promessa entre os fotógrafos. Arrancamos o nosso programa com o repórter E2. Os nossos jornalistas continuam à procura de eventos e locais de interesse na cidade de Lisboa. Mostramos-te o que aconteceu na 4ª edição do Lisboa Design Show. O repórter E2 veio ao Lisboa Design Show, um evento dedicado ao design, à inovação e à criatividade nacional, que já vai na sua 4ª edição. A Feira Internacional de Lisboa recebeu, entre os dias 9 a 13 de outubro, o Lisboa Design Show, um evento destinado à apresentação de propostas de mobiliário, joalharia, acessórios de moda, tendências de decoração e outros projetos com conceitos criativos. O repórter E2 falou com Miguel Comporta, diretor da Intercasa e diretor de exposições na Feira Internacional de Lisboa, que nos contou quais os principais objetivos desta iniciativa. As principais atividades promovidas no Lisboa Design Show são todas as atividades relacionadas com o design. Nós, portanto, procuramos trazer para este ponto de encontro, desde os produtores às escolas de designer, passando por designers emergentes, designers mais consagrados, produtores com maior capacidade, pequenos editores. Portanto, é um espaço aberto a todas as entidades e todos os agentes económicos que estão na cadeia de produção e da criatividade. Considera que esta iniciativa aproxima os alunos de design do mercado e das tendências atuais? Esse é um dos grandes nossos objetivos. Nós, portanto, procuramos e temos parcerias com as principais escolas de design. Estas parcerias materializam-se quer ao nível de atividades que decorrem na feira, conferências, workshops, apresentação, demonstração, quer também ao nível da própria exposição de produtos de designers que estudam nessas escolas ou com trabalhos finais de curso ou através de concursos, prémios, enfim, há aqui uma dinâmica permanente que tem como objetivo gerar um ambiente propício à realização de negócios e de parcerias entre designers e empresas nacionais. Quais as principais novidades na edição deste ano? O concurso A Um Civitão é sempre uma novidade, porque a cada ano surgem novos projetos, novos talentos. É um concurso muito interessante. Nós temos dois grandes objetivos. Por um lado, dar notoriedade e procurar novos talentos e por outro lado, proporcionar uma oportunidade a um pequeno grupo, que são os vencedores deste concurso, um pequeno grupo de verem os seus produtos produzidos e com possibilidades de entrarem no mercado. Como é que isto se faz? Portanto, abrimos as candidaturas a todos os designers acreditados, depois portanto, vamos à procura das empresas mais indicadas para produzir cada um destes produtos, levamos o processo até ao fim, há um processo de pré-seleção e depois, enfim, neste momento foram selecionados um conjunto de projetos que estão expostos na entrada do pavilhão e que vão entrar no mercado pela via das empresas. O que será expectável em futuras edições do Lisboa Design Show? Enfim, nós temos um sonho e o nosso sonho é que um dia possamos ter aqui 4 pavilhões, 40 mil metros quadrados, que é a capacidade total da Feira Internacional de Lisboa, 4 pavilhões de oferta de designers e de empresas. Em que medida poderá este evento contribuir para valorizar o design em Portugal? Nós acreditamos que este evento é fundamental para dar uma nova dinâmica ao design em Portugal. Hoje é reconhecido que nós temos uma capacidade criativa enorme e o valor dos nossos designers é conhecido. O que nos falta é o trabalho que estamos a tentar fazer aqui. É de transformar esta criatividade em produtos que possam entrar no mercado, que possam criar riqueza e que possam assegurar a sustentabilidade quer dos designers, quer o crescimento da economia nacional. O repórter E2 falou com Tiago Rodrigues, designer do stand Casa Ideal, que partilhou a sua experiência de trabalho.
Este ano a casa teve como tema Pop-Up Portugal. A ideia era fazer um conceito pop dentro das tendências do design contemporâneo e ao mesmo tempo fazer uma revitalização do design e dos produtos portugueses. Portanto, tendo provado os produtos e o design português, fazer um tema que era o Pop-Up Portugal no sentido da tendência pop. Muitos estudantes de design visitaram este evento. Foi o caso de Margarida Coelho, estudante de design de moda na Universidade da Beira Interior. Quais foram as principais criações que te surpreenderam? Foi as que tem aqui da nossa universidade, que é de uma designer de moda, e a Casa Ideal ali ao fundo, que é muito interessante. Estas foram as iniciativas promovidas pelo Lisboa Design Show, que mostrou ser a plataforma de excelência para promover o design. Um evento capaz de estimular a tua criatividade. Sou a Teresa, tenho 21 anos, estou a estudar Relações Públicas e Comunicação Empresarial no 3º ano e estive a fazer Erasmus em Ljubljana, na Eslovénia, durante 4 meses e meio. Como eu cheguei em fevereiro, estava completamente cheio de neve, então cheguei lá e adorei ver a neve, aquele efeito dos pinheiros cheios de neve que nós vimos cá muito, temos essa ideia de Natal e assim, só que depois os dias foram passando e eu comecei a ficar um bocado farta da neve, porque não estava habituada e era um bocado complicado no dia-a-dia andar de um lado para o outro com a neve. E também o tempo sempre cinzento, as pessoas eram muito caladas, não aprendi esloveno, fui aprendendo algumas palavras ao longo do tempo, mas não foi muito complicado a falar com os locais porque quase toda a gente lá fala inglês. E quando encontrava alguém que não falasse inglês, desenrascava-me com gestos e apontava e assim, por isso não houve assim uma grande dificuldade em questão de comunicação. Ljubljana é uma cidade pequena, o tamanho está bom para o tamanho do país. A parte histórica é linda, eu adorei, eu estava viciada na parte histórica, se fosse preciso passava lá horas a andar à beira-rio. A arquitetura foi muito inspirada em Viena, da Áustria, mas basicamente a cidade tinha tudo. Os transportes só havia o autocarro e as bicicletas e nós tínhamos lá tudo à mão, era muito gira a cidade, eu adorei. Vindo de Portugal é um bocado complicado falar sobre a gastronomia. Eu, sinceramente, não gostei muito, foi muito complicado nos primeiros dias saber o que é que havia de comer nos restaurantes e o pão era horrível, eu quase nunca comia pão lá e a sopa. Mas também, como haviam lá muitos restaurantes, todo o mundo, também não foi muito difícil para mim, porque tanto comia mexicano, como chinês, como tailandês, comia tudo. Quanto ao ensino, eu sinceramente prefiro o DESC muito mais. As aulas eram muito longas e eram todas teóricas. E os professores, a relação com os professores era muito pouca, era muito fria a relação. Era tudo em inglês, as aulas eram em inglês, mas uma coisa interessante que eu achei, como Ljubljana é naturalmente uma cidade de estudantes, os professores já faziam questão que os trabalhos de grupo incluíssem tanto Erasmus como os eslovenos. Então, nesse aspecto foi muito interessante conhecer a maneira como eles trabalham em grupo e tudo isso. Eu senti muita falta do ensino de cá, apesar de ser muito trabalhoso cá, e lá facilitam muito, mas gosto mais de cá, não gostei tanto lá do ensino. Posso dizer que não sabia que os italianos, os espanhóis e os gregos eram iguais aos portugueses. Nós somos iguaizinhos em muitos aspectos. E isso foi engraçado porque destacávamos no meio de toda a gente. Por exemplo, nos primeiros dias, quando eu estava a atravessar a passadeira, estava vermelho e as pessoas começaram a olhar para mim de uma maneira muito forte, porque eles lá não passam a passadeira no vermelho como muita gente cá em Portugal faz, que é errado, eu sei, mas isso foi uma coisa um bocado assustadora quando todos começaram a olhar para mim. A maneira como eles olharam para mim foi horrível, eu senti-me a pior pessoa do mundo ao estar a fazer aquilo e mais tarde descobri que
nós podemos ter multas bem grandes com isso. Posso dizer que quando uma vez fui a Budapeste, uma coisa muito engraçada, os portugueses realmente estão em todo lado, fui a Budapeste e no hostel onde eu estava lá uma rapariga que vive na mesma rua que eu e nós nem sequer fazíamos ideia que nós estávamos as duas em Budapeste. Então foi engraçado aquele reencontro lá. Para além de Ljubljana e de outros sítios lá na Eslovénia, fui a Trieste e a Veneza, fui a Praga, Budapeste, a Áustria, fui a Zagreb, na Croácia. Também fui a uns lagos na Croácia, que isso aí foi uma das coisas que eu mais gostei, que aquilo é um parque natural da Croácia, que tem cascatas enormes e lagos com água completamente azul, que eu nunca tinha visto isso na vida. Nós fomos à praia à Croácia e a água também era muito azul, como não há cá em Portugal, e era quente, uma coisa que eu não fazia ideia, e gostei muito também de Praga. Veneza, pensei que fosse melhor, com tanta qualidade que as pessoas apontam, mas de facto Ljubljana para mim foi a melhor cidade de todas, tudo o que eu vi. Erasmus é algo imperdível. Então, toda a gente devia fazer Erasmus, é uma experiência única que se nós não agarrarmos agora enquanto estamos a estudar, muito dificilmente talvez teremos no futuro, então há algo que eu recordo ainda com muita saudade e acho que vou recordar sempre com muita saudade e aconselho a toda a gente, e em Ljubljana principalmente. Aqui no E2 continuamos a dar-te conselhos para os trabalhos curriculares e nada melhor que os próprios alunos para te ensinarem o melhor método. Hoje, a avaliação é feita à cadeira Laboratório de Produção de Conteúdos. Fica atento. Olá, sou a Ana. Eu sou a Catarina. E eu sou a Ana Catarina. Nós somos 3 ex-alunas de Audiovisual e Multimédia e vamos falar do nosso trabalho para o Laboratório de Produção de Conteúdos. O nosso briefing consistia em fazermos um vídeo institucional para uma instituição de ação social sem fins lucrativos. Nós podíamos escolher as instituições e pronto, depois tínhamos determinadas regras que tínhamos que cumprir. Por exemplo, só podíamos usar 30 segundos de grafismos, só podíamos usar, agora não me recordo, mas X minutos de entrevista. Tínhamos que obedecer a essas regras e, sobretudo, respeitar os direitos de autor. Nós escolhemos esta instituição, a Terra dos Sonhos, porque inicialmente já tínhamos tido contacto com um voluntário que fazia lá, ajudava. Então nós achámos que era uma instituição interessante e que tinha um tema que era apelativo e então foi aí que tudo começou. Eu e a Catarina já conhecíamos a instituição a partir desse voluntário e depois foi tentar convencer a Ana a fazer este trabalho. Depois de lançado o briefing, nós tivemos que proceder à etapa de pré-produção, onde fizemos primeiro um dossiê de produção. Tivemos que contactar a Terra dos Sonhos através de e-mails para eles nos darem autorização a fazer o trabalho sobre a própria instituição. Depois fomos ao local e fomos fazer uma reunião com a encarregada da Terra dos Sonhos, onde também fizemos uma repairagem ao local para termos a noção do material que íamos necessitar. E depois de tudo autorizado, nós passámos à fase de produção. Aí nós tivemos que organizar os dias em que íamos filmar, que material é que íamos utilizar em cada dia, de forma a não irmos com material a mais para o LX Factory, que ainda fica bastante longe, e também de modo a que o trabalho na própria Terra dos Sonhos não fosse influenciado por nós estarmos lá a filmar. Depois tivemos que continuar o contacto com a Terra dos Sonhos para nós termos acesso a um sonho de uma criança, para podermos filmar, porque nós não tivemos a oportunidade de escolher, porque como são crianças doentes é um assunto bastante delicado, então foram eles que nos deram acesso a um sonho que não fosse tão dramático, exato, chocante. E então nós filmámos o Daniel, que é um rapaz que tinha uma doença crónica, e fomos acompanhá-lo ao Jardim Zoológico e a um jogo do Sporting que ele adorou. E depois, bem, isto já passámos a pós-produção, mas na pós-produção elas as duas estavam a editar, eu estava a ver, porque já 2 pessoas a editar dá algumas chatices. Se fôssemos as 3 então isto ia colidir muitas vezes. Decidimos criar uma música porque
nós tínhamos de ter atenção aos direitos de autor e os próprios professores incentivavam-nos a criar certos conteúdos se nós tivéssemos essa oportunidade. E como eu sabia tocar viola, pronto, eu compus a música. Tínhamos a rádio em que podíamos gravar em perfeitas condições. Sim, eu compus a música, elas depois ouviram, demos alguns retoques e depois finalizámos com a música. A grande dificuldade deste trabalho foi basicamente que que não era fazível. Sim, os professores disseram logo que a instituição que nós escolhemos era muito complicado, que eram crianças e crianças doentes. Se crianças já era difícil, crianças doentes ainda mais difícil. Já no próprio ano anterior eles disseram que tinha havido um grupo também tinha tentado fazer e não tinha conseguido. Mas nós não desistimos. Exato. Ou seja, lição do dia. Não desistam. Faz uma boa pré-produção e corre tudo bem. Saberem bem o que é que querem fazer, falarem bem com os responsáveis sobre aquilo que querem fazer, discutirem bem as condições e o que é que vão fazer e o que é que eles estão dispostos a contribuir e o que é que nós estamos dispostos a contribuir. Sim, tem que já estar tudo muito bem planeado, porque senão para estar, assim não dá. Se negociarmos bem, cada um abdicar de certas coisas, dá para fazer e fazemos. Sim, tendo em conta que o assunto também era tão delicado, tínhamos que comprometer várias coisas. Também depende da abordagem, não pode ser uma abordagem muito dramática. Pronto, falamos dos pontos positivos que a instituição tem e não da parte dramática chocante. Este trabalho foi bastante enriquecedor, principalmente porque tivemos nós o contacto direto com a empresa e tratámos todo o processo de pré-produção, produção e pós-produção, então aprendemos mesmo muito com este trabalho. E principalmente aprendemos a ter cuidado com as pessoas com que lidamos, de acordo com o caso que estamos a lidar. Neste caso era uma criança, então tivemos que ter o dobro do cuidado que íamos ter noutro trabalho qualquer que fôssemos fazer. E acabou por ser bastante enriquecedor e aprendemos bastante. Sim, tivemos aquele contacto cliente-produtora e foi bastante... Foi um pouco o que há lá fora. Exato, foi uma boa experiência, uma boa preparação para o mundo dele. Um sorriso vale tudo. Este é o lema da Terra dos Sonhos. Há 6 anos que transforma o mundo de crianças e jovens. Aquilo que nós transmitimos nos sonhos, quando realizamos os sonhos das crianças, é uma mensagem psicológica muito forte. Nós dizemos a estes núcleos familiares aquilo que vocês acham que é impossível não é. E, portanto, transformem a vossa crença, transformem os vossos preconceitos e os vossos pressupostos e vejam a vida com outras possibilidades. A instituição faz mais do que realizar sonhos. O projeto mais recente é o UCIF, Unidade de Cuidados Intensivos de Felicidade. Depois do sonho, a UCIF acompanha as crianças, os familiares e os médicos durante algum tempo. O objetivo da UCIF é ajudar as crianças e jovens a ultrapassarem os seus medos e inseguranças. Terminamos o E2 de hoje com alguém que está habituado a ver o mundo através de uma lente. André Boto é fotógrafo e o convidado do Panorâmica. Olá, sejam bem-vindos ao Panorâmica. Connosco esta semana está André Boto, uma das jovens promessas da fotografia em Portugal. André foi até agora o único português a receber o prémio de melhor fotógrafo europeu em 2010. Está hoje aqui connosco à conversa. André, bem-vindo e muito obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Panorâmica. Obrigado. Começamos por esse mesmo prémio, que já recebeu em 2010, o Master Europeu da Fotografia. No que é que isso mudou a sua carreira? Concursos há muitos, mas concursos capazes de mudar algo na nossa vida provavelmente são poucos. E também são poucos aqueles que nós conseguimos conquistar. Desde aí mudou muita coisa, toda a publicidade e divulgação que o meu trabalho e o meu nome teve faz com que tenham surgido mais pedidos de trabalho, mais encomendas, e neste momento basicamente vivo também muito das encomendas de trabalho que me fazem, encomendas diretas de cliente. Foi um impulso na sua carreira? Sim. Foi provavelmente algo que qualquer fotógrafo ambiciona, ter algo que lhe dê uma projeção, e foi mesmo muito importante e impulsionou. A paixão pela fotografia começou bem cedo, logo aos 18 anos, não com umas máquinas como a que temos aqui na nossa mesa, apenas aquelas máquinas mais rudimentares de 2 megapixels.
Acha que a arte da fotografia está ao alcance de qualquer um ou é preciso ter um dom para ser fotógrafo? Neste momento acho que está ao alcance de qualquer um, porque hoje só não aprende quem não quiser. É possível aprender em escolas, hoje está tudo globalizado e mesmo em termos de fotografia é facílimo, mesmo através da internet, conseguir especificamente ir à procura de ensinamentos nesta ou naquela área. Portanto, não sei se terá a ver com o dom e às vezes é complicado pensar o que é isso do dom. Eu acredito que tudo se aprende. E como nós somos uma espécie de conjunto de experiências vividas desde há muito tempo e refletimos no nosso trabalho aquilo que nós aprendemos e vivemos no passado, acho que se começarmos desde cedo ligado às artes, torna-se mais simples. E o André sempre teve esse fascínio pelas artes e pela fotografia, desde cedo também? Para mim, no meu caso, começou com o fascínio pelas artes e não pela fotografia. E a fotografia começou na minha vida como algo para servir de apoio às artes. Portanto, eu comecei desde muito cedo no desenho, desde criança, e a um determinado ponto da minha vida a fotografia servia-me para capturar a realidade e poder depois, em casa, desenhar à vista. E foi assim que a fotografia começou e pronto, e foi evoluindo o gosto pela fotografia e neste momento é só fotografia. Até porque o seu trabalho fotográfico tem uma grande influência surrealista. Porquê a escolha desta área surrealista? É a sua forma de interpretar a realidade? Lá está, uma vez mais, é aquela questão de nós sermos aquilo que foi o nosso passado e os nossos interesses. E eu, numa época em que desenhava, os meus interesses andavam muito à volta de 3 autores, que era o Salvador Dalí, o Escher, principalmente o Escher, e também o Magritte. Pelo que todos eles têm um trabalho muito na base da ilusão de ótica. Pode-se dizer que todos eles são surrealistas e todos eles criam algo de surreal e de outro mundo. E eu dei por mim a fazer este trabalho, que é o projeto Surrealismo, e mais tarde cheguei à conclusão que aquelas foram as minhas fontes de inspiração e foi aí que fui beber para concretizar este trabalho. Nós até podemos ver aqui algumas fotografias que têm o trabalho do André na capa, fotografias internacionais. Pergunto-lhe, um bocadinho indo ao encontro aqui da fotografia, se o reconhecimento cá dentro e não no estrangeiro aconteceu antes ou depois do prémio que recebeu em 2010? Aconteceu depois. Depois? Aconteceu depois e é mais fácil ter um reconhecimento cá dentro com algo que se faça vindo de fora para dentro. E neste caso foi também assim, dessa forma. Antes não tinham grande reconhecimento cá em Portugal, nem tanto trabalho. Era mais difícil fazer aquilo de que gostava? Eu tinha começado a minha carreira como fotógrafo há muito pouco tempo, mas aconteceu tudo muito depressa e este projeto também nasceu relativamente depressa e uma das primeiras aparições em público foi a concorrer a 2 concursos específicos, o concurso de fotógrafo europeu do ano e, antes disso, tinha concorrido ao Master Qualified European Photographer, que é um certificado que na altura consegui e também fui o primeiro português a consegui-lo. Portanto, veio um pouco de fora para dentro e na altura eu ainda... Essas basicamente foram as primeiras vezes que eu mostrei o trabalho em público. Mas a paixão pela fotografia começou logo aos 18 anos, apesar de apenas ao longo do tempo é que foi profissionalizando um bocadinho mais o seu gosto. Pergunto-lhe se, tendo já uma paixão de 10 anos pela fotografia, se ser fotógrafo é, acima de tudo, um estilo de vida? Acho que pode ser visto de 2 formas. Ser fotógrafo, acho que depende um pouco do tipo de trabalho que cada um faz. No meu caso, fazendo um trabalho que é considerado trabalho de autor, que não é um trabalho que um cliente me pede ou um cliente me encomenda para o fazer, é um trabalho que tem muito de pesquisa, tem muito de mim. Portanto, talvez para aqueles fotógrafos ou para aqueles artistas que fazem trabalho de autor, talvez se torne mesmo como um estilo de vida, porque basicamente a toda a hora estamos a pensar naquele projeto específico que estamos a fazer. É uma grande dedicação, não é? Sim, é preciso viver dentro do projeto que estamos a fazer por vezes. É a vossa vida, muito para além do estilo de vida, é a vossa própria vida. Sim.
Já estamos a chegar à reta final desta entrevista, mas antes não deixo de lhe perguntar quais são os ingredientes para conseguirmos a fotografia perfeita, se é que essa ideia de fotografia perfeita existe. É complicado responder a essa pergunta. Eu tenho um pouco a ideia que uma boa fotografia é apenas e só aquela que cumpre com os requisitos para a qual foi criada. Mas também dependendo do tipo de fotografia que se pretende fazer, se for algo mais no âmbito do fotojornalismo, é preciso prever a ação que vai acontecer para se conseguir apanhar o momento-chave. Por outro lado, nos projetos de autor, é um extenso trabalho desde a pesquisa, desde trabalhar o conceito, até depois à parte da concepção e chegarmos ao resultado final. Muito bem, André, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui ao E2 e continuação de muito sucesso. André Boto, fotógrafo português com reconhecimento internacional e que nos prova que a persistência e a paixão são características essenciais para o sucesso, claro, aliadas a muito talento. Este foi mais um Panorâmica. Por hoje é tudo. Voltamos para a semana com mais um E2. Até lá!